Como os irmãos que Pai do Senhor. Amém. Vamos estar meditando a palavra, irmãos. Convido os irmãos que estão abrindo suas Bíblias comigo, por favor. No livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Nós vamos estar lendo do 1 ao 4. Livro de Êxodo, capítulo 32, do 1 ao 4. Essa mensagem, irmão, tem o título: Existe apenas um verdadeiro Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajudou seu povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, fazemos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-o. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e as trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Vamos estar orando, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, ó Senhor Deus, digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, colocamos, Senhor, mais uma vez, meu Pai, nas nossas vidas, nas tuas santas mãos, ó Pai. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa ter misericórdia nas nossas vidas, ó Pai, mas neste momento, meu Pai, nós estamos meditando a tua palavra, para que a tua palavra seja revelada a nós, Senhor, para que possamos estar, meu Pai amado, não ficando de forma superficial, mas nos aprofundando, ó Pai, naquilo que o Senhor, Pai amado, tem preparado, Senhor, Pai amado, para nós, meu Deus. Colocamos, meu Pai amado, todos que estão aqui, ó Pai amado, diante do Senhor, e te agradecemos, meu Pai. Convém que o Senhor cresça e que o Senhor diminua. Nós oramos, ó Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem, para nós darmos um contexto para ela, nós vamos ver que Moisés, ele subiu ao Monte Sinai, para falar com Deus. Só que a Bíblia nos diz, irmãos, que ele tardava em descer. E o que o povo fez? O povo, ele se cansou de esperar Moisés. O povo dizia assim: será que Moisés ele vai descer novamente? Porque os dias passavam e nada de novo acontecia. Eu consigo imaginar, irmãos, o povo indo dormir, levantando no outro dia e esperando Moisés, e mais um dia se punha e nada de Moisés descer daquele monte. E o povo ali, irmãos, eles ficaram realmente apreensivos, a ponto de chegar até Arão. Arão, como nós bem sabemos, é irmão de Moisés, também foi chamado por sacerdócio. Ali o povo chama Arão e fala com Arão: dá-nos deuses para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos estar servindo. E Arão, irmãos, ele entendeu o povo. Vamos dizer um pouco mais para frente aqui nessa passagem, a hora que Moisés questiona Arão porque ele fez aquilo, porque ele fez a nação pecar de tamanha forma. E a palavra vai nos dizer que Arão disse para Moisés que ele temeu o povo, porque o povo pedia com veemência. Então eu imagino que não foi uma conversa simples. Foram muitos que veio ali diante de Arão e falavam: dá-nos um Deus para que nós possamos estar adorando. E ali, irmãos, a palavra vai nos dizer que Moisés pede que o povo se junte e tragam para ele realmente ali os pingentes, os brincos, os anéis, tudo que realmente o povo tinha. Aqui na passagem aqui vai nos citar realmente ali os pertences das filhas, das esposas, de todos aqueles homens que estavam pedindo. E eles trouxeram o ouro que tinha, e ele derreteu aquele ouro, irmãos. E daquele ouro eles formaram um bezerro. Mas eu não imagino que seja um bezerro pequeno, eu imagino que seja um bezerro visível, onde que a pessoa chegava e já estava de longe. Tamanha, irmãos, era o coração ali, a maldade que tinha no coração do povo, porque pediu para si um Deus. E a passagem, irmãos, ela nos mostra que, assim, essa passagem ela nos chama mais atenção, que o povo
já tinha visto muitos milagres da parte de Deus. Esse estágio aqui, irmãos, o povo já tinha tirado com braços fortes do Egito, já tinha sido tirado ali daquela terra onde eles estavam, e tinha sido levado, igreja, ali a peregrinar pelo deserto. E no deserto, o povo já tinha visto já o agir de Deus através do maná, onde que ali todos os dias eles tinham realmente o maná que eles comiam, daquele maná que caía do céu. Eles viam, irmãos, que tinha uma coluna de fogo que os seguia durante a noite, para eles não padecer pelo frio que fazia no deserto. Eles tinham uma coluna de nuvens, irmãos, que tampava o sol durante o dia. Então eles viam realmente o poder de Deus. Eles realmente tinham visto o que Deus tinha feito por eles, o que Deus estava fazendo. Mas quando Moisés sobe no monte, o povo se esquece facilmente de Deus e pede um Deus para si. E, irmãos, a memória do homem, ela é curta. O próprio Deus, irmãos, chamou aquele povo de obstinado. Obstinado. Quando nós lemos aqui na passagem, aqui nós vamos no versículo 5, nós paramos no versículo 4, mas do 5 ao 10 vai dizer assim, ó: e Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será a festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de função, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-se e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Isso é Deus falando, irmãos, do povo. E agora, pois, deixai-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. A ira de Deus, irmãos, se acendeu contra aquele povo. Afinal de contas, Deus tinha feito grandes milagres no meio deles, mas eles, apressadamente, ou seja, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles já se esqueceram das maravilhas de Deus. Por isso que o furor de Deus, a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Chama a atenção também na passagem que quando Deus fala com Moisés, Deus não fala assim: o meu povo, como muitas passagens aqui na Bíblia nós encontramos, o meu povo, Deus falando sobre a nação de Israel. Aqui Deus fala para Moisés assim: o teu povo. Porque Deus, irmãos, Deus ele não lida com aquele que é desobediente, não faz parte do povo dele. Aquele que segue outros caminhos que não sejam o caminho dele, não é o povo dele. Deus fala que para o seu povo, aquele que verdadeiramente segue a tua palavra, aqueles que verdadeiramente sabem que Deus é Deus zeloso e que não divide a sua glória com o outro, assim como aquele povo estava fazendo. E Deus tinha dado o mandamento. Quando nós vamos aqui próximo aqui no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 20, muito conhecido, onde Deus dá os 10 mandamentos, Deus falou assim no versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Então essa ordenança era muito clara para o povo. Essa ordenança, ela estava diante ali do povo ali, e eles sabiam que Deus não permitia, igreja, que o povo tivesse outros deuses. Diferente às vezes seria em outras nações tinham dezenas de deuses. Tinha Deus para cada estação do ano. Tinha Deus, irmãos, para cada esquina que você fosse assim, tinha um Deus diferente. Mas Deus, irmãos, ele é um único Deus, um Deus verdadeiro. E a Ele, irmãos, Ele sempre requer isso do homem, que a adoração é somente para Ele, porque Ele não divide a glória dele com o outro. Nesse momento aqui, irmãos, da passagem aqui, Moisés ele poderia ter se inchado, né? Imagino um homem diante de Deus. Deus fala para ele assim: Moisés, eu vou fazer de ti uma nação, eu vou aniquilar esse povo, e a partir de ti nós faremos um povo verdadeiramente vai estar me buscando. Mas ali, irmãos, nós continuando aqui no texto aqui, Moisés ele intercede pelo povo. Ele diz assim a partir do versículo 11: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse:
ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: por mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo têm jurado, e lhe disseres: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda essa terra de que tenho dito, para que as possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ali, irmãos, Deus só não fez o que ele tinha falado, assim no versículo 11, porque Moisés intercedeu pelo povo. Moisés, irmãos, ele era um homem realmente sensível, assim como nós estudamos a palavra, era um homem de fala mansa, a ponto, irmãos, da própria igreja, a própria palavra dizer que não teve homem tão manso quanto Moisés na face da terra. Então Moisés, irmãos, ele via aquele pecado, ele sabia que tinha cheirado mal os narinas do Senhor, mas Moisés, ele ponderou: Senhor, veja o que vão dizer as nações sobre o Senhor. Lembra da promessa para Abraão, para Isaque e para Jacó. E ali, irmãos, Deus, ele não fez o que ele tinha falado que iria fazer, assim como a palavra aqui do Senhor nos diz. E nessa passagem aqui, irmãos, alguém pode dizer assim, nos dias de hoje, né, nós pensamos assim: mas como pode aquele povo ser tão obstinado, assim como a palavra que o próprio Deus usou, a ponto de levantar um falso Deus para si, a ponto de buscar um bezerro de ouro que nada poderia fazer para eles? Só, irmãos, que nos dias de hoje muitos têm feito a mesma coisa que aquele povo fez. Muitos têm feito, estão fazendo a mesma coisa. Às vezes cansa de esperar o agir de Deus e esquece como Deus tirou essa pessoa do mundo e trouxe para a sua maravilhosa luz. Talvez a gente pode dizer sim, depois que a gente dá uma mensagem dessa: como que pode aquele povo adorar um bezerro de ouro? Mas muitas vezes, quando nós deparamos com a nossa vida, a nossa caminhada diante do Senhor, diante de Cristo, nós temos nos cansado, igreja, de esperar o agir de Deus. Nós temos cansado de esperar que Deus venha e nos socorra. Enquanto isso não acontece, irmãos, aí nós vamos tomar o quê? A nossa atitude. Quantas pessoas, irmãos, que tomam uma atitude precipitada e depois se arrepende, assim como Arão. Eu creio que Arão por dentro ele ficou destruído. Depois ele mesmo, na sua mente, na sua concepção, ele devia ter feito. Eu creio que ele disse para si mesmo: eu não deveria ter cedido à pressão do povo. Eu creio que Arão era um homem temente a Deus, irmãos. Mas pela pressão, pelo que foi falado com ele seguiu a voz do povo. Muitos também, por causa de uma pressão, por causa de uma palavra que tem sido dita, mesmo sendo uma pessoa séria diante do Senhor, tem cedido às coisas deste mundo. Ah, mas todo mundo está falando para me fazer, eu vou fazer. Fico impressionado, me seguir por este caminho, eu vou seguir por este caminho. Às vezes nós encontramos umas pessoas nos nossos empregos, que às vezes vem batendo muito forte. Ah, mas você pode ser cristão, mas você também pode seguir por esse caminho aqui e fazer essas coisas. E a pessoa vai e cede. Ah, mas ninguém está vendo. Qual o problema? Deixa de ser bobo. Só às vezes até essa palavra. Nós vivemos num mundo moderno. Para que você seguir uma religião? As pessoas ligam muito isso à religião, a ser religioso. Mas não tem nada, irmãos, de religioso. Nós temos de Jesus 100%. Uma entrega genuína, completa para nosso Deus, e servi-lo somente a Ele, adorar somente a Ele. Às vezes as pessoas lá fora não vão entender, mas é assim, irmãos, que nós temos que seguir e fazer. Muitas vezes, irmãos, aqui eu não falo de a gente fazer um bezerro de ouro, mas dividir a glória de Deus com outras coisas. Tem muita gente que não faz um bezerro de ouro. Se você for na casa dele, não vai ter um bezerro de ouro.
Se você for num determinado ministério, vai ter um bezerro de ouro lá. Só que infelizmente, irmãos, muitos lugares nos dias de hoje está dividindo a glória de Deus. Está dividindo a glória de Deus com outros deuses. Muitas casas de pessoas que dizem até ser cristão têm dividido a glória de Deus com outros deuses. Infelizmente, irmãos, a gente fala isso, mas é a palavra que está se cumprindo. Muitos ministérios, muitas casas que dizem ser casa de Deus têm dividido a glória de Deus com outros deuses. E divide a glória de Deus quando um ídolo de carne e osso, já foi até falado nessa noite, que pode ser um pregador, irmãos, de renome, pode ser um cantor cristão, por causa do nome, por causa da fama, a pessoa o idolatra, coloca ele acima de Deus. Mas é quem vai pregar aqui hoje? É fulano de tal. Ah, não, então hoje eu vou estar lá. Misericórdia, igreja. Misericórdia. Ah, não, mas vai ter uma cruzada. Quem é que vai cantar? Vai ser fulano de tal, fulano de tal. Eu paro tudo que eu tenho para fazer, mas eu vou estar lá. Mas quando fala assim, vai ter um culto de oração, Jesus vai estar lá, a pessoa, eu estou cansado. Eu estou cansado. Para Jesus está cansado, mas o pregador não está cansado. O pregador de renome não está cansado. O cantor cristão que ali ele é famoso não está cansado. Está dividindo a glória de Deus. Porque está dando a glória para o homem. E se chegar lá no lugar, a pessoa que foi prometido está lá, não está lá, a pessoa até resmunga, acha ruim e vai embora e fala assim: como assim? Fulano tinha que estar aqui? Ah, mas estava aí, não era no culto, não era não? E Jesus? Ah, não, mas Jesus é Jesus. Eu vim ver para fulano. Infelizmente, irmãos, nós não vivemos tempos dessa forma nos dias de hoje. E as pessoas têm dividido a glória de Deus com outros, com os ídolos. E não só, irmãos, ídolos de carne e osso, mas ídolos que realmente têm levado assim no seu bolso, tem carregado no seu pescoço. Porque hoje as pessoas não querem vir para Jesus, mas também não querem se libertar das coisas que vieram lá das tradições da antiguidade. E deixar, irmãos, que verdadeiramente, as coisas aconteçam e não querem entregar a vida por completo a Cristo. Muitas vezes, irmãos, tem dividido a glória de Deus, sabe com o quê? Com bens materiais. Hoje, irmãos, não é difícil ver pessoas que confiam mais nas suas posses do que em Cristo. Ah, mas eu tenho dinheiro lá no banco. Se eu precisar de qualquer coisa, se eu passar por uma enfermidade, se acontecer isso comigo ou aquilo outro, eu vou me socorrer porque eu tenho dinheiro. Misericórdia, irmãos. Se eu tirar o nosso ar aqui agora, a pessoa pode ser rico o que for, ela vai comprar o ar, não vai ter condição nenhuma de comprar. Não estou falando que não, irmãos. Se a gente tiver a condição de ter uma poupança, sim, ótimo, glória a Deus por isso. É importante também, não estou desmerecendo coisa nenhuma, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, não no nosso dinheiro, ou nas nossas posses, aquilo que nós temos, nossa casa, nosso carro, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e que nós trazemos para si com uma confiança naquilo. E tem muitas passagens, irmãos, que vai nos falar sobre isso, sobre o amor ao dinheiro. Mamon, Deus não divide a sua glória com mamon, não divide a sua glória com Deus, o dinheiro. Jesus falou que é impossível, irmãos, que aquele que ama o dinheiro se salve. Amor às riquezas. Nós podemos lembrar aqui sobre a passagem do jovem rico. Aquele jovem chegou até Jesus, imagino eu todo empolgadão, semblante avivado. Ele chegava e disse para Jesus assim, ele disse diante de todos, imagino eu com um tom alto de voz para se mostrar: Senhor, o que é necessário que eu faça para que você seja salvo? E ali Jesus deu uma lista para ele, irmãos. Os irmãos bem sabem, falando sobre a lei, que guarda todas as coisas,
amar o próximo. E ele diz ali, irmãos, que ele fazia todas aquelas coisas. Jesus chega para ele e fala assim, ó, então você fala muito bem que você faz todas essas coisas. Então agora vá, venda tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele baixou a cabeça. O semblante dele já decaiu. Por quê? Ele amava, irmãos. Ele poderia até ser religioso, fazer todas as coisas, mas ele, na sua mente, ele amava a Deus. Mas ele amava a Deus e amava também as riquezas. E Deus não divide sua glória com ninguém. Não adianta, igreja, vai dizer que a gente é de Deus se nós estamos amando algo mais do que a Deus. E ele dividia a sua glória, aquele jovem rico, ele dividia a glória que ele tinha de Deus com as suas riquezas. Mas não só isso, irmãos. Nos dias de hoje também, nós até falamos aqui na escola bíblica hoje, as pessoas têm dividido a glória de Deus, sabe com o quê? O movimento atual, que é chamado de modernismo cristão. Que, resumidamente falando, irmãos, é trazer as práticas lá no mundo aqui para dentro da igreja. Mas a palavra ela é muito pesada, né? O que nós temos que fazer para ganhar pessoas? Nós temos que afrouxar essa palavra. Aonde está escrito na Bíblia, irmãos, que nós temos que ganhar pessoas a todo custo. Deus falou, ide pregar de toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Quem convence as pessoas, irmãos, é o Espírito Santo. Nós temos aqui que pregar o verdadeiro evangelho. E o modernismo tem entrado dentro da igreja. Infelizmente, dentro de muitos ministérios, a gente fala que a gente já é criticado. Vai ter um bezerro de ouro lá dentro. Mas as práticas mundanas representam esse bezerro de ouro na mesma época lá de Arão e de Moisés. Onde o povo olha e fala assim, Deus olha e fala assim, este não é o meu povo. Esses não são os meus, porque os meus me servem de verdade, me adoram de verdade. E somente a mim. Assim como o título dessa mensagem aqui, existe apenas um Deus verdadeiro. E muitos estão trazendo para si, igreja, está trazendo para si outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Nós todos aqui temos consciência de como tem sido a nossa vida diante do Senhor. Se nós, por acaso, entendemos que tem algum outro Deus nas nossas vidas, nós temos que tirar, nós temos que nos arrepender e nos voltar para Deus 100%. Irmãos, caso de quem está falando aqui, obstinação, é realmente estar o coração longe de Deus. E nós temos que vigiar, irmãos. Vigiar muito, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com bens materiais. Deus não divide a sua glória com homem carnal. Deus não divide a sua glória com o modernismo. Deus não divide a sua glória, irmãos, com um ente, um parente querido nosso. Agora, a glória é somente dele, só para ele. Toda glória seja dada somente para Deus. Nós temos que prestar culto, irmãos, somente a ele. Amém? Essa palavra que o Espírito colocou no meu coração. Viemos, irmãos, a estar olhando para nós mesmos. E dentro de nós, irmãos, nós entendemos se nós temos cultuado ao Senhor verdadeiramente. Mas mais que isso, irmãos, nós temos tido somente um Deus verdadeiro, porque Ele não divide a glória com ninguém. Amém?